Foi uma afronta, né? Afronta, gente. Não tem palavra melhor para definir o gesto do presidente Lula ao indicar Jorge Messias, mais um homem branco, para o STF justamente no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Não é só sobre quem ele escolheu, é sobre quando. É sobre olhar para o calendário, ver a data em que o país supostamente se compromete a pensar em desigualdade racial e decidir que é um bom momento para repetir exatamente a mesma fórmula de sempre. E aí vem o discurso pronto dos defensores do presidente. O governo é político, as escolhas são políticas, o presidente precisa de alguém de confiança no Supremo para garantir a sobrevivência da democracia. Tá, eu concordo que os últimos anos foram anos que a gente precisa ficar atento em relação à democracia. Mas a pergunta que não cala é outra. Lula não tem nenhuma mulher de confiança? Nenhuma mulher negra da sua confiança? Nenhuma feminista? Nenhuma jurista ligada ao movimento negro em quem ele confia o suficiente para cumprir os tais requisitos do notável saber jurídico, a reputação ilibada que estão lá na Constituição? Quando se diz que Lula escolhe por confiança, o que está se dizendo, sem coragem de assumir, é que a confiança dele circula basicamente entre o mesmo tipo de gente. Homens, em geral brancos, com trajetórias parecidas, falando o mesmo dialeto de poder. Os números do Supremo escancaram esse padrão, gente. Em 134 anos de história, o STF já teve 172 ministros, 3 mulheres, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber, nenhuma negra. Isso dá cerca de 1,7% da presença feminina na história da corte e 0% de mulheres negras. Quando a gente olha para raça, a conta também é constrangedora. Desde a redemocratização, 32 ministros foram indicados, só 3 negros. Num país majoritariamente preto e pardo, o recado institucional é claro: esse espaço não foi feito para você. Não foi por falta de aviso. Movimentos de mulheres negras fizeram uma campanha explícita por uma ministra negra. Teve abaixo-assinado, nota pública, lista com nome de juristas qualificadas circulando em Brasília. Pesquisas mostraram que quase metade da população preferia que Lula indicasse uma mulher para a vaga do Barroso. Lula leu tudo, viu tudo, encontrou essas lideranças em palanque, em campanha, em foto da posse. Na hora da canetada, ignorou. E decidiu oficializar essa ignorada numa data simbólica. É difícil acreditar em coincidência inocente. Tem um outro detalhe bem incômodo que o Planalto finge que é só um detalhe. Jorge Messias é evangélico, não qualquer evangélico. Ele é tratado por líderes da bancada evangélica como muito evangélico. Virou ponte do governo com esse mundo e é apresentado em reportagens estrangeiras como uma peça-chave da aproximação de Lula com esse grupo identitário enorme e importante da população. Lula não tem atendido as demandas dos movimentos negros, as demandas feministas, tem ignorado as pautas LGBTQIA+, o grupo identitário que ele resolveu abraçar com muito carinho no alto do Supremo foi o dos evangélicos. Não é sobre ser evangélico, tem que ter evangélico no Supremo, em todos os lugares, assim como tem que ter ateu, católico, bandista, e quem não queira dividir sua intimidade religiosa com o noticiário. O problema é que quando finalmente aparece um gesto explícito de atenção identitária, ele não vai para quem historicamente ficou do lado de fora da porta, mas para o grupo que já é cortejado por todos os governos, porque decide eleição. É cálculo, não é diversidade. Lula gosta de repetir que governa para o povo de verdade, aquele que pega ônibus lotado, enfrenta fila no SUS, depende de Bolsa Família. Só que esse povo, quando o assunto é costumes, ele é conservador até a medula, inclusive o povo que vota no Lula. A pesquisa Cara da Democracia mostra que a maioria esmagadora dos brasileiros é contra a legalização do aborto, além do que já está previsto, contra a legalização das drogas, a favor da redução da maioridade penal. Quando se separa lulistas e bolsonaristas, a diferença diminui.
Os dois lados se abraçam na hora de defender cadeia, punição e controle do corpo alheio. Vou fazer só um parênteses aqui. É só pegar as pesquisas sobre aquela matança que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Penha e no Morro do Alemão. Grande maioria esmagadora foi a favor. Tô falando das pessoas que moram nessas comunidades, 80% achou que era aquilo mesmo. Traduzindo, até quem se acha progressista muitas vezes é conservador de carteirinha quando o assunto é sexo, corpo, liberdade individual, violência. Lula sabe disso. Ele lê pesquisa, sente o humor da base, apanha quando encosta em tema polêmico, vê o terremoto que é falar de qualquer desses temas, descriminalização das drogas, do aborto. E aí surge o Lula estrategista. Melhor não mexer com isso, melhor acomodar, melhor dizer que democracia é cuidar do arroz com feijão, de emprego, salário, deixar direitos civis, reprodutivos, identitários, para quando der. No começo do governo, dava para acreditar que ia ser diferente. A Janja, a primeira-dama, fez esse papel de antena identitária. Falava de racismo, machismo, homofobia, ela fala ainda. Posava com artistas, ativistas, ela faz isso ainda. Comentava casos de violência, tentava pautar o debate nas redes. Parecia o sinal de um governo disposto a enfrentar temas difíceis. Só que o governo apanhou muito online. A esquerda apanhou mais ainda e ficou claro que o PT não tinha uma estratégia digital à altura do bolsonarismo. Em vez de aprender o jogo, recuou. O recuo veio onde sempre recua primeiro, nas pautas de quem tem menos poder de barganha institucional. Gente, Lula é um homem antigo, não no sentido da idade, mas do repertório. Ele fala com a classe trabalhadora de um jeito que pouca gente consegue. Negocia com o centrão como quem joga truco de olho fechado. Mas quando o assunto é gênero, raça, sexualidade, ele volta para um mundo em preto e branco, mais branco. Ele tem uma visão machista de mundo, daquele machismo paternalista que não grita, não xinga, não bate na mesa, mas trata as mulheres como crianças grandes que precisam ser protegidas, iludidas com afeto e promessas vagas, que é o que ele faz. Na hora da foto, ele abraça, na hora do STF, ele lembra que não é bem assim. Essa lógica também ajuda a entender por que pautas como a legalização do aborto não vão andar nesse governo e talvez em nenhum. Não é que falte diagnóstico sobre a tragédia dos abortos clandestinos, não é que falte relatório, estudo, recomendação de órgão internacional. Falta coragem política para dizer ao país conservador o que ele não quer ouvir. Se até na hora de escolher um ministro do Supremo Lula não tem peito para bancar uma mulher negra progressista, quem dirá bater de frente com 70% da população que se declara contra o aborto? Mesmo quando essa proibição empurra meninas estupradas para maternidade forçada ou para clínicas clandestinas. E não adianta terceirizar tudo para o STF, como se fosse papel da corte corrigir sozinha o atraso de uma sociedade inteira. Se o Supremo segue sendo um clube de homens e o Executivo escolhe repetir esse desenho, qualquer avanço em direitos reprodutivos ou em pauta de costumes vai depender de raros momentos de uma iluminação institucional e não de um projeto consistente de país. Quando Lula indica Jorge Messias no Dia da Consciência Negra, ele não está só desapontando movimentos identitários barulhentos do Twitter. Ele está dando uma aula prática de prioridades. Democracia? Sim. Diversidade? Quando der. O evangélico? Sim. Uma mulher negra? Talvez um dia. Confiança? Sim. Ampliar um círculo de confiança para além de homens brancos? Aí já é radical demais. Talvez no futuro, quando a gente olhar para a foto oficial desse Supremo, uma mulher cercada de homens de toga, alguém diga que foi o possível, que o país não estava preparado, que naquela época era assim. Mas o registro vai continuar ali, teimoso. Em 20 de novembro de 2025, o Brasil teve a chance histórica de dizer algo novo sobre quem cabe na sua democracia. E preferiu repetir a mesma frase velha com a mesma voz de sempre.
Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.